O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. E esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. E então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. E então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Continuamos a nossa leitura do Evangelho de São Marcos. Jesus, que acalmou a tempestade, encontra, por parte dos discípulos, uma interrogação: quem é este, a quem até o mar e os ventos obedecem? Os discípulos não sabem quem é Jesus. Ainda não. Estão descobrindo. No entanto, os demônios já o sabem. Quando Jesus começa a expulsar o demônio do homem possuído pela legião, o demônio diz claramente: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabem quem é Jesus. Os discípulos de Jesus ainda não sabem. Pode parecer muito contraditório tudo isso, mas o que acontece é que nós devemos recordar aquilo que nos diz São Tiago. Os demônios, que conhecem a verdade, os demônios sabem que Deus existe, os demônios sabem que Jesus é Jesus, e tremem.
e treme. Isso deve nos advertir para o fato de que não é nossa salvação saber que Deus existe. A gente ouve isso com frequência, de pessoas, principalmente pessoas afastadas da igreja, que se acham virtuosas, acham que estão realizando uma grande concessão, porque dizem, eu creio em Deus. Ou seja, eu sei que Deus existe. Não, padre, eu sou um homem bom. Ou seja, como se o fato de uma pessoa não ser ateu já fosse suficiente para a sua salvação. Não. Os demônios não são ateus. Os demônios gostam de gerar ateus aqui nesse mundo, mas eles sabem perfeitamente que Deus existe. Os demônios gostam de lançar dúvidas em nossas cabeças. Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Principalmente no meio do sofrimento. Quando as pessoas estão sofrendo angústias, adversidades, provações, os demônios vêm com aquela pergunta que está nos Salmos: onde está o teu Deus? Cadê? Por quê? Porque os demônios sabem que nós somos, por sermos seres humanos, nós somos meio cegos. Por quê? Porque nós não vemos a essência das coisas diretamente. Para saber o que uma coisa é, um ser humano precisa de uma reflexão. Os animais, como os porcos do Evangelho, não têm reflexão. Os demônios, como a legião do Evangelho, não precisam reflexão. Os seres humanos refletem. Vejam as 3 graduações aqui. Os porcos, os animais, não conseguem refletir. Você mostra para um porco um punhado de células, ele pode achar que aquilo é uma refeição e comer. Um ser humano, você vê um punhado de células, ele começa a refletir. Mas o que é isso? É a ração do porco? É um câncer? É uma criança? Tudo isso cabe dentro do conceito punhado de células. Mas somente se você reflete o que é que aquilo pode virar, o que é que aquilo pode ser, não é? Os seres humanos modernos que não querem refletir se acham muito sábios, muito inteligentes, científicos, científicos, porque eles colocam um punhado de células na lâmina do laboratório e diz: não vejo crianças. Portanto, um embrião não é uma criança. Bom, se você quer se reduzir a isso, a um animal sem reflexão, o ser humano moderno, ele se acha muito sábio, porque ele só acredita no que vê. Mas os animais também vivem naquilo que veem. Os animais só têm aquilo que veem. Eles não têm mais nada. Enquanto os animais só vivem naquilo que sentem, naquilo que veem, eu vejo, eu farejo, eu ouço, eu palpo. Essa é a métrica dos laboratórios. É isso que eu consigo mensurar. Os seres humanos, os verdadeiros cientistas, pegam os dados laboratoriais, os dados métricos, os dados sensíveis e refletem para ver qual é a natureza daquilo, porque o simples dado sensorial não nos dá a natureza de nada. Se você quer ser um verdadeiro cientista, você tem que compreender que você precisa refletir sobre a natureza da coisa.
Então você acompanha o desenvolvimento daquele punhado de células. Aquilo apodrece. Então tudo bem, não era um organismo que tinha vida, já estava morrendo. Então, vá lá, ração para porco. Ou então você acompanha o punhado de células e aquilo vira um câncer e mata uma pessoa. Ou você acompanha um punhado de células, aquilo nasce e diz mamãe. Era uma criança. Ora, sem a reflexão, você não consegue ver a diferença das coisas. Você fica reduzido ao mundo animal. No mundo animal você simplesmente vê, cheira, palpa, escuta, põe na balança. Mas no mundo humano, nós conseguimos ver as coisas por reflexão. Já os anjos, os demônios são anjos, os anjos não precisam de reflexão. Eles veem uma coisa, eles sabem perfeitamente o que é a coisa na hora que vem. Então, diante do evangelho de hoje, o que é que nós podemos dizer? Que os porcos nunca farão a profissão de fé em Jesus. Porque eles só são capazes de verificar aquilo que sensivelmente um porco vê. Veja, eu estou usando a palavra porco porque é o animal que está no evangelho, tá? Pode ser qualquer outro animal. O porco não vai professar a fé em Jesus, ele não tem inteligência, ele não reflete. O anjo, ele pode, né? Ele pode ver quem é Jesus. E ele não precisa de muita reflexão para isso. Mas o ser humano, que vive entre os anjos e os animais, para encontrar uma verdade ele precisa refletir. Jesus está dando aos discípulos sinais. Ele curou pessoas. Ele acalmou a tempestade. Ele agora expulsa uma legião de demônios, demonstrando um poder. Um poder que inicialmente nas pessoas causa medo, é evidente. Alguém que é mais poderoso do que uma legião de demônios. Uma legião é uma unidade militar romana que, na época de Jesus, conta cerca de 5.000 homens. Não é? 5.000 demônios, vai lá. Aqui não é colocado com um número exato, mas Jesus tem o poder de expulsar 5.000 demônios. E para mostrar que eram muito numerosos mesmo, 2.000 porcos se lançam no abismo. Então, ao ver isso, o que é que nós somos chamados a fazer? A refletir. Aqui tem um poder. Então, a primeira coisa que o poder de Jesus nos faz é espantar. Se Ele pode mandar no mar e nos ventos, se Ele pode mandar numa legião de demônios, nós estamos de um poder aterrador, um poder que pode me destruir. Aqui estamos só diante do poder. Mas se a gente refletir, o poder foi constatado, mas se a gente refletir, nós vamos ver como essa pessoa usa o poder. Ele usa o seu poder para nos tornar melhores. Ele usa o seu poder para subjugar aquilo que nos oprime. Ele usa o seu poder como nosso salvador e defensor. A presença do poder pode causar espanto e medo, mas a presença do poder de uma pessoa boa pode causar
consolação, conforto, segurança. Porque aqui no meio da noite, no meio de um pesadelo, as crianças saem do seu quarto e vão para a cama onde está o pai e a mãe? Porque sabe que eles são mais poderosos. A criança viu várias vezes o poder do pai e da mãe resolvendo encrencas. Coisas que a criança não podia, o pai e a mãe puderam. Mas ela sabe que ela não pode, não deve temer aquele poder. Embora aquele poder muitas vezes tenha subjugado a criança, fique aí, obedeça. Não. A criança sabe que tudo aquilo sempre foi usado para o seu bem. Reflexão. A criança precisa ir compreendendo e crer na bondade. Estou dando um exemplo simples de cognição humana, para vocês entenderem que existe um outro processo cognitivo chamado fé. A fé é um processo cognitivo. A fé é um processo de conhecimento, onde, pela reflexão, por ver as coisas, por meditá-las, por estar em contato com aquilo que é a revelação divina, por estar em contato com Jesus, com a sua vida, nós vamos então experimentando quem é Jesus. É um processo. É nesse processo que Jesus está conduzindo os seus discípulos. Um processo que tem maravilhamentos positivos e espantos tremendos. Um processo que os faz pensar e refletir. E nós? Como é que nós nos relacionamos com Jesus? A reação das pessoas no Evangelho de hoje é dupla. Os gerazenos pedem para Jesus se retirar de sua região. É poder demais. Nós não vamos conseguir controlá-lo. Nós não vamos conseguir controlá-lo. Saia daqui, você está desequilibrando o nosso jogo de poder. Ou seja, os gerazenos querem ser os donos das coisas. É evidente que trata-se de uma região de pagãos. Os gerazenos não faziam parte do povo de Deus. E a prova de que eles não eram parte do povo de Deus, dos judeus, o povo escolhido, é que eles tinham porcos, animais impuros. Nenhum judeu cuidava de porco. Nenhum judeu criava porcos. Portanto, eram pagãos. E sendo pagãos, eles viviam exatamente naquilo que o homem possesso expressa. Todas as pessoas que vivem longe de Jesus estão debaixo de um domínio. É aqui a grande escolha que nós precisamos fazer nas nossas vidas. O mundo moderno, ludibriado pelo demônio, o mundo moderno, o homem acha que ele é dono do próprio nariz. Mas isso não existe. Você tem que decidir a quem você quer servir. Ou você servirá a um senhor opressor, que faz com que você viva na região dos mortos, no cemitério, acorrentado, ferindo a si mesmo, enlouquecido. Sim, com uma grande força, porque ninguém conseguia se segurar em correntes, mas uma força destruidora. Ou você se submete à força de Jesus. Essa é a reflexão que o Evangelho de hoje nos leva. A quem você quer servir?
A quem você quer servir? Você quer servir a Jesus ou você quer servir aos demônios? É claro que os demônios mentem. O diabo é o pai da mentira. E eles dizem, mas seja livre. Não faça o que Deus quer. Porque Deus está querendo oprimir você, Deus está querendo subjugar você, Deus é um poder muito forte, cai fora, fuja de Deus, vá para longe daqui, vá embora, seja feliz, faça o que você quiser. Mande na sua vida. Quando na verdade Ele está conseguindo que Ele mande na sua vida. Porque se você não fizer o que Deus quer, você está fazendo o que o outro quer. Não tem escolha. Em última análise, você está servindo alguém. Ou você está servindo ao poder do Deus bondoso que gera a vida, que lhe dá a vida verdadeira, a vida eterna, ou você está servindo na região dos mortos. Aquele que é homicida desde o princípio. Essa é a sua escolha. Reflita. Você não é porco. Você também não é anjo. Reflita a quem você quer servir. Os gerazenos miseravelmente escolheram servir aos seus demônios, pedindo que Jesus se retirasse da vida deles. Enquanto isso, o que então era endemoniado quer se submeter a Jesus. Quando Jesus vai subir no barco, ele diz, Jesus, deixa eu ir contigo. E estranhamente Jesus diz não. Mas Jesus diz não, por quê? Porque submeter-se a Jesus é fazer o que Jesus quer. Você quer estar comigo? Então que a sua vontade seja minha. Faça o que eu quero. Vai agora. Você viveu muito tempo longe do convívio humano, longe das pessoas que amam você, longe de sua família. Você viveu nos cemitérios. Agora vai para aquelas pessoas que são sua família. Vai lá e fala das maravilhas que Deus fez por você. Porque eu não quero salvar somente você, eu quero salvar eles também. Também quero salvar os outros. Ao se submeter a Jesus, alegria de estar fazendo o que Deus quer. A quem você quer servir? Às vezes você pôs na cabeça que servir a Deus é desse jeito, assim, assim, assim. Assim, eu estou meio careca de encontrar pessoas que vêm aqui com o script pronto. Padre, Deus quer que eu seja assim, assim, assim. Um põe na cabeça que Deus quer que ele seja padre, só que ninguém mais vê isso, só ele. Outro põe na cabeça que ele precisa casar com maricota, mas que maricota não quer casar com ele. Outro põe na cabeça que ele tem que ser astronauta, né? Mas a NASA não está querendo contratá-lo. Todo mundo vem com o seu script. Mas servir a Deus é colocar-se à disposição. A quem você quer servir? Não estou dizendo para você desmontar a sua vida, não é isso. Mas é que muitas vezes Deus fala de forma muito concreta. Deus impede que você realize o que você queria. Como o ex-endemoniado, que queria subir na barca com Jesus e Deus parou. Não vai subir não. Mas Jesus, eu queria, olha que coisa boa. Vejam, vamos raciocinar. Jesus é Deus que se fez homem. Confere. Eu creio nele. Confere. Eu amo Jesus e sou agradecido a ele. Confere. Tem coisa melhor do que eu fazer aquilo que Jesus já disse em outros lugares. Vai, deixa tudo, deixa pai, mãe, mulher, filhos, casas e campos e me segue. Tem coisa melhor do que isso? Perfeito, raciocínio maravilhoso, exceto
que no seu caso Jesus quer o contrário. Jesus não quer que você deixe pai, mãe, mulher, filho, casas e campos. Ele quer que você vá lá para sua casa, campo, pai, mãe, filho, e fique lá e dê testemunho lá. Pronto. A quem você quer servir? Aos seus caprichos? À sua vontade? Aos seus projetos? Então, meus irmãos, resumindo essa longa homilia, nós não somos anjos e não temos a visão intuitiva do que Deus quer para nós. Nós também não somos animais irracionais que vamos ter condenados a ficar batendo cabeça por aí. Não, nós podemos confiantemente ver todo o poder bondoso de Cristo e todo o poder destruidor do demônio, refletir e escolher a quem nós queremos servir. E a quem nós queremos servir quer dizer o seguinte: estar disposto a todo momento a seguir o que Jesus quer. Preste atenção, olhe para Ele, como o servo, o escravo, tem os olhos atentos na mão do seu Senhor, como a escrava tem os olhos atentos na mão de sua senhora. Reflita, pensa, esteja disposto a seguir a Deus. E quando Ele fecha uma porta na sua vida e impede que você realize o seu sonho, reflita. Talvez Deus queira que você insista e realize mesmo aquele sonho. Ou talvez Deus queira que você enxergue que Ele está abrindo outras portas e dando a você outras oportunidades. Não seja tão bitolado a ponto de achar que Deus tem uma fórmula única. Não, a casa do meu pai tem muitas moradas. Uns são chamados a ser padres, outros são chamados a se casar, outros são chamados a ser celibatários no mundo. Cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, cada um com o seu caminho de santidade. É o seu caminho. É o caminho que Deus quis para você. Contraria a sua vontade? Que maravilha! Deus é muito bom quando nos contraria. Deus fez maravilhas. Vai, Gerazeno, vai para a sua família. Conta as maravilhas que eu fiz por ti e o quanto eu te contrariei, porque também isso é maravilha. Porque o poder de Deus, Ele é o Pantocrator, Ele tem o mundo em suas mãos. O poder de Deus é um poder espantoso, mas bondoso, tremendo, para aqueles que o odeiam, maravilhoso para aqueles que o temem.